Quantas vezes você já se encontrou em um momento da vida onde tudo parecia incerto, onde as portas pareciam fechadas e o caminho à frente estava coberto por uma névoa densa de dúvidas? Nestes momentos de profunda reflexão e necessidade, nosso coração clama por algo maior, por uma confirmação divina que nos traga paz e direcionamento. É exatamente neste estado de alma que milhões de pessoas ao redor do mundo se encontram hoje, buscando desesperadamente um sinal de Deus que possa iluminar suas jornadas e renovar suas esperanças. A oração sempre foi o canal sagrado através do qual nos conectamos com o divino, a ponte celestial que une nosso espírito humano ao coração amoroso do Pai Eterno. Quando Jesus caminhava entre nós, Ele próprio nos ensinou sobre o poder transformador da oração genuína, mostrando-nos que não existe situação impossível para Deus. Não há coração que Ele não possa tocar, não há vida que Ele não possa restaurar completamente. Através de seus ensinamentos eternos, aprendemos que a oração não é apenas uma prática religiosa, mas sim uma conversa íntima com aquele que conhece cada batida do nosso coração, cada lágrima que derramamos em silêncio, cada sonho que guardamos em segredo. Os ensinamentos de Jesus nos revelam que Deus está constantemente falando conosco, enviando sinais de seu amor infinito e de sua presença constante em nossas vidas. Muitas vezes, porém, estamos tão absortos em nossas preocupações cotidianas, tão sobrecarregados pelas pressões do mundo moderno, que acabamos perdendo a sensibilidade espiritual necessária para perceber esses sinais divinos que nos cercam a cada momento. É como se estivéssemos caminhando em uma tempestade com os olhos fechados, perdendo as estrelas que brilham acima das nuvens escuras. A palavra de Deus nos assegura que Ele tem planos de prosperidade para cada um de nós, planos de paz e não de mal, planos que nos oferecem esperança e um futuro cheio de propósito. Quando nos aproximamos do trono da graça, através da oração fervorosa, quando abrimos nosso coração com humildade e fé genuína, criamos o ambiente perfeito para que os milagres de Deus se manifestem em nossa realidade. A oração tem o poder sobrenatural de mover montanhas de dificuldades, de abrir mares de impossibilidades e de transformar desertos áridos de desespero em jardins florescentes de bênçãos abundantes. Jesus nos ensinou que devemos orar com persistência, com fé inabalável e com um coração sincero. Ele nos mostrou que Deus é um Pai amoroso, que deseja nos conceder o melhor, que está sempre pronto a responder ao clamor sincero de seus filhos. Cada oração pronunciada com fé é como uma semente plantada no solo fértil do coração de Deus. Uma semente que, inevitavelmente, germinará no tempo perfeito do Senhor, produzindo frutos que excedem nossa mais ousada imaginação. Neste momento especial que compartilhamos juntos, convido você a abrir seu coração para uma experiência transformadora de oração. Prepare-se para descobrir como uma simples conversa com Deus pode revolucionar completamente sua perspectiva de vida, como a fé genuína pode mover circunstâncias impossíveis e como os sinais divinos estão mais próximos de você do que jamais imaginou. Esta jornada de oração que iniciaremos agora tem o poder de conectar você diretamente com o coração do Pai, criando uma ponte de comunicação celestial que permanecerá aberta para sempre em sua vida. Agora que tocamos no âmago da questão que move tantos corações sedentos de uma palavra divina, quero fazer um convite especial para você que está assistindo este momento. Se você está passando por uma situação difícil, se precisa de um sinal de Deus em sua vida, se sente que precisa de uma oração específica para a sua necessidade, deixe seu pedido aqui nos comentários. Cada pedido será lido com carinho e levado em oração, porque acreditamos no poder da oração coletiva, na força da comunidade de fé que se une em um só propósito. A importância da oração em nossas vidas não pode ser subestimada.
Jesus nos ensinou que quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, Ele está no meio deles. E essa promessa se estende também ao nosso ambiente digital, onde corações sinceros se conectam através da fé. A oração não é apenas uma prática individual, mas um ato comunitário poderoso que multiplica a fé e fortalece os laços espirituais entre irmãos. Quando oramos uns pelos outros, criamos uma rede celestial de intercessão que toca o coração de Deus de maneira especial. Neste exato momento, vamos nos unir em oração. Vamos elevar nossas vozes ao céu, criar um ambiente de adoração e súplica que atraia a presença manifesta do Senhor. Cada palavra que pronunciaremos terá o poder de mover o coração do Pai. Cada súplica sincera será ouvida nos átrios celestiais. Prepare seu coração, aquiete sua mente e permita que o Espírito Santo conduza este momento sagrado de comunhão com o Divino. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você sente que Deus está falando com você através destas palavras, demonstre sua fé deixando um like neste vídeo. Esse simples gesto é uma declaração de que você crê no poder da oração, de que você acredita que Deus tem algo especial preparado para a sua vida. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua caminhada espiritual e alimentar sua alma com a palavra transformadora de Deus. Os sinais de Deus estão ao seu redor. Existe uma dimensão espiritual operando constantemente ao nosso redor, uma realidade invisível aos olhos naturais, mas perfeitamente perceptível para aqueles que desenvolveram sensibilidade espiritual. Deus nunca parou de falar com seus filhos, nunca deixou de enviar sinais e confirmações sobre sua presença ativa em nossas vidas. O problema não está na ausência de comunicação divina, mas sim na nossa capacidade limitada de perceber e interpretar corretamente as mensagens celestiais que nos cercam a cada momento do dia. Quando observamos as Escrituras Sagradas, descobrimos que Deus sempre utilizou métodos diversos e criativos para se comunicar com seu povo. Ele falou através de uma sarça ardente para Moisés, utilizou sonhos proféticos para comunicar seus planos a José, enviou anjos mensageiros para anunciar nascimentos miraculosos e até mesmo usou uma jumenta para falar com Balaão quando este se desviou do caminho correto. Estes não são apenas relatos históricos distantes de nossa realidade atual, mas exemplos vivos de como Deus continua operando hoje, adaptando sua comunicação às circunstâncias específicas de cada época e cultura. A tragédia moderna é que vivemos em uma sociedade extremamente barulhenta, onde nossa mente está constantemente bombardeada por informações, notificações, preocupações e distrações que criam uma espécie de ruído espiritual que abafa a voz suave e delicada do Espírito Santo. Perdemos a arte sagrada do silêncio contemplativo, da observação cuidadosa dos detalhes aparentemente insignificantes que carregam mensagens profundas do coração paternal de Deus. Nossa pressa constante, nossa ansiedade crônica e nossa dependência excessiva da tecnologia criaram uma barreira invisível entre nosso espírito e a frequência celestial na qual Deus prefere se comunicar. Os sinais divinos raramente chegam até nós de forma espetacular ou dramática, como muitos esperamos ingenuamente. Na verdade, Deus prefere sussurrar do que gritar, prefere tocar nosso coração de forma gentil do que nos impressionar com manifestações sobrenaturais grandiosas. Ele pode usar uma conversa casual com um desconhecido para nos dar exatamente a palavra que precisávamos ouvir. Pode orquestrar encontros aparentemente coincidentes, que na verdade são encontros divinamente planejados. Pode fazer com que uma música específica toque no rádio no momento exato em que nosso coração está clamando por orientação. A sensibilidade espiritual não é um dom reservado apenas para pastores, profetas ou pessoas especialmente religiosas.
é uma capacidade inerente a todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, uma antena espiritual que todos possuímos, mas que precisa ser sintonizada adequadamente para captar as transmissões celestiais. Quando Gideão pediu um sinal específico através do velo de lã, Deus não apenas atendeu seu pedido uma vez, mas permitiu que ele repetisse o teste para ter certeza absoluta da orientação divina. Isso nos revela que Deus não se irrita com nossa necessidade humana de confirmação, mas pelo contrário, Ele compreende nossas limitações e está disposto a se comunicar de forma clara e inequívoca. O jovem Samuel inicialmente confundiu a voz de Deus com a voz de Eli, seu mentor espiritual, até que aprendeu a reconhecer a característica única da comunicação divina. Este processo de aprendizado espiritual é fundamental para todos nós. Precisamos desenvolver a capacidade de distinguir entre nossa própria voz interior, as influências externas do mundo ao nosso redor e a voz genuína do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Esta habilidade é cultivada através da intimidade crescente com Deus, através do estudo regular de Sua palavra e através da prática constante da oração contemplativa. Muitas vezes, os sinais de Deus vêm disfarçados de circunstâncias aparentemente comuns ou até mesmo desafiadoras. Uma porta que se fecha inesperadamente pode ser a proteção divina nos impedindo de entrar em um caminho que nos traria prejuízo. Um atraso frustrante pode ser o timing perfeito de Deus nos preparando para um encontro que mudará a nossa vida. Uma dificuldade financeira temporária pode ser o método que Deus está usando para nos ensinar dependência total dele e nos preparar para administrar adequadamente as bênçãos abundantes que Ele pretende derramar sobre nós no futuro próximo. A oração que move o coração de Deus. Existe uma ciência sagrada por trás da oração eficaz, princípios espirituais eternos que determinam se nossas súplicas atingem meramente o teto de nosso quarto ou se atravessam os céus e chegam diretamente ao trono da graça. Jesus, o maior mestre da oração que já caminhou sobre esta terra, nos revelou segredos profundos sobre como estabelecer uma comunicação autêntica e poderosa com o Pai Celestial. Quando ele ensinou os discípulos a orar, não estava simplesmente oferecendo uma fórmula religiosa decorativa, mas estava compartilhando as chaves douradas que abrem as comportas dos tesouros infinitos do reino dos céus. A oração que verdadeiramente move o coração de Deus nasce de um lugar de profunda humildade e reconhecimento de nossa total dependência da graça divina. Não é a eloquência de nossas palavras que impressiona o Criador do universo, nem a sofisticação teológica de nossas petições que atrai sua atenção especial. O que desperta o interesse divino é a sinceridade absoluta de um coração quebrantado, a transparência vulnerável de uma alma que se apresenta diante do Altíssimo sem máscaras, sem pretensões, sem tentar negociar ou barganhar com o Senhor da existência. Quando nos aproximamos do trono da graça com persistência genuína, estamos demonstrando nossa fé inabalável na bondade e na fidelidade de Deus. A persistência na oração não é uma tentativa desesperada de convencer um Deus relutante a nos conceder aquilo que desejamos, mas sim uma expressão crescente de nossa confiança no caráter amoroso e na sabedoria infinita daquele que conhece o fim desde o princípio. Cada oração repetida com fé é como uma onda que se soma à anterior, criando uma maré espiritual poderosa que eventualmente move até mesmo as montanhas mais imponentes de impossibilidades. Existe uma diferença fundamental entre pedir coisas a Deus e buscar genuinamente conhecer sua vontade perfeita para nossas vidas. Quando nossa oração se concentra exclusivamente em nossos desejos pessoais,
limitamos drasticamente o escopo das bênçãos que Deus pretende derramar sobre nós. Mas quando expandimos nossa visão espiritual e começamos a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, descobrimos que Ele tem planos muito mais grandiosos e abençoados do que nossa imaginação limitada poderia conceber originalmente. Há momentos em nossa jornada espiritual, quando nos encontramos em tal estado de confusão e incerteza, que nem mesmo sabemos como formular adequadamente nossas petições diante do trono celestial. Nestes momentos preciosos de vulnerabilidade total, o Espírito Santo assume o controle de nossa comunicação com Deus, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis que transcendem as limitações da linguagem humana. Esta é uma das manifestações mais misteriosas e reconfortantes da graça divina, operando em nossa vida de oração. A fé genuína funciona como um amplificador sobrenatural que intensifica exponencialmente o poder de nossas orações. Não se trata de uma fé cega ou ignorante, mas de uma confiança informada, baseada no conhecimento profundo do caráter imutável de Deus, revelado através de sua palavra e confirmado através de nossa experiência pessoal com Ele. Esta fé autêntica nos permite orar com autoridade espiritual, declarar promessas bíblicas com convicção absoluta e aguardar respostas divinas com expectativa confiante. Quando Jesus prometeu que tudo o que pedíssemos em seu nome nos seria concedido, Ele não estava oferecendo um cheque em branco para satisfazer todos os nossos caprichos carnais. Orar no nome de Jesus significa orar em harmonia com sua natureza, em alinhamento com seus propósitos, em consonância com sua vontade revelada nas Escrituras. É uma oração que carrega a autoridade celestial, porque está fundamentada na justiça de Cristo e motivada pelo amor genuíno pelas coisas que estão no coração do Pai. A oração eficaz também requer uma compreensão profunda do timing divino, uma paciência sobrenatural que reconhece que Deus opera segundo cronogramas eternos que frequentemente diferem de nossas expectativas temporais limitadas. Muitas vezes, o que interpretamos como demora divina é, na verdade, a preparação cuidadosa que Deus está fazendo em nosso coração, em nossas circunstâncias e no ambiente ao nosso redor, para que possamos receber adequadamente aquilo que Ele pretende nos conceder, removendo os obstáculos espirituais. Antes que as águas cristalinas da bênção divina possam fluir livremente através dos canais de nossa vida espiritual, precisamos identificar e remover cuidadosamente os entulhos emocionais, os bloqueios mentais e as barreiras espirituais que impedem o fluxo natural da graça celestial. Existe uma arqueologia sagrada que precisamos praticar em nosso interior, escavando camadas profundas de mágoas não resolvidas, ressentimentos cristalizados e feridas mal cicatrizadas que criam obstáculos invisíveis, mas extremamente eficazes para a manifestação plena do poder de Deus em nossa existência. O perdão genuíno funciona como uma chave mestra espiritual que destranca portas celestiais que permaneceram fechadas por anos, décadas ou até mesmo gerações inteiras. Quando Jesus ensinou que deveríamos perdoar 70 vezes 7, Ele não estava simplesmente estabelecendo um padrão moral elevado para impressionar os observadores religiosos de sua época. Ele estava revelando uma lei espiritual fundamental que governa o funcionamento do reino dos céus. A disposição de perdoar é diretamente proporcional à nossa capacidade de receber perdão. E nossa capacidade de receber perdão determina o volume de bênçãos que conseguimos atrair e manter em nossa vida. A amargura é como um veneno espiritual que envena não apenas a pessoa que nos machucou, mas principalmente a nós mesmos, criando uma toxicidade emocional que contamina cada oração que pronunciamos, cada louvor que oferecemos
cada tentativa de nos aproximarmos do coração paternal de Deus. Quando permitimos que raízes de amargura se estabeleçam em solo de nossa alma, estamos inadvertidamente construindo muralhas invisíveis que impedem a proximidade íntima com o divino que tanto desejamos experimentar. As dúvidas e a incredulidade operam como interferências estáticas que distorcem a clareza de nossa comunicação espiritual com o reino celestial. Não é que Deus se ofenda com nossas questões honestas ou com nossas lutas genuínas para compreender seus caminhos misteriosos, mas nossa incredulidade crônica cria uma instabilidade espiritual que nos impede de receber adequadamente as respostas que Ele está constantemente enviando em nossa direção. A obediência parcial é uma contradição espiritual que produz resultados espirituais limitados e frustrantes. Quando tentamos negociar com Deus, oferecendo-lhe nossa obediência seletiva nas áreas que consideramos convenientes, enquanto mantemos controle absoluto sobre aspectos de nossa vida que preferimos administrar independentemente, criamos um curto-circuito espiritual que impede o fluxo completo de seu poder sobrenatural através de nossa existência. A pureza de coração não se refere exclusivamente à moralidade sexual, embora certamente a inclua, mas abrange uma transparência total de motivações, uma sinceridade absoluta de intenções e uma simplicidade childlike que se aproxima de Deus sem agendas ocultas, sem manipulação religiosa, sem tentativas sofisticadas de impressionar o Criador com nossa espiritualidade aparente. O jejum bíblico funciona como um amplificador espiritual que intensifica nossa sensibilidade às frequências celestiais, reduzindo voluntariamente nossa dependência das gratificações físicas temporárias para aumentar nossa fome pelas realidades espirituais eternas. Quando combinamos o jejum com oração focada, criamos condições ideais para experiências sobrenaturais que transcendem completamente os limites de nossa compreensão natural. Muitas pessoas subestimam dramaticamente o poder destrutivo da desobediência aparentemente insignificante, das pequenas concessões morais que fazemos diariamente, dos compromissos éticos que justificamos através de racionalizações inteligentes. Estas fissuras microscópicas em nossa integridade espiritual se acumulam progressivamente até criar rachaduras significativas que permitem o vazamento de bênçãos que deveriam permanecer contidas e concentradas em nossa vida. Tempo de oração direcionada. Chegamos agora ao momento sagrado, onde teoria se transforma em prática, onde conhecimento se converte em experiência viva, onde palavras sobre oração se materializam em comunicação autêntica com o Deus vivo que governa tanto as galáxias distantes quanto os detalhes íntimos de nossa existência pessoal. Este não é um exercício religioso formal ou uma performance espiritual para impressionar observadores celestiais, mas uma conversa genuína entre um pai amoroso e seus filhos amados que reconhecem sua necessidade desesperada de orientação divina para navegar através das complexidades desta vida terrena. Vamos unir nossos corações em uma oração específica e direcionada para aqueles que buscam desesperadamente um sinal claro de Deus, uma confirmação inequívoca de sua presença ativa em suas circunstâncias atuais. Padre Celestial, nós nos aproximamos de seu trono de graça com humildade profunda e expectativa santa, reconhecendo que o Senhor é o único que pode iluminar os caminhos obscuros, abrir portas que parecem permanentemente seladas e revelar propósitos eternos escondidos por trás das aparências temporárias que nos confundem e nos desencorajam frequentemente.
Clamamos especificamente por discernimento espiritual aguçado para cada pessoa que está ouvindo esta oração neste momento exato, pedindo que o Espírito Santo conceda a capacidade sobrenatural de distinguir entre vozes competidoras que lutam pela atenção de nosso coração, entre impulsos que originam de nossa própria natureza carnal e impulsos que procedem do coração paternal de Deus, que deseja nos guiar por caminhos de justiça, por amor de seu nome santo e imutável. Intercedemos fervorosamente pela manifestação tangível da presença divina na vida de cada intercessor que se junta a nós neste momento de comunhão espiritual coletiva, pedindo que Deus se revele de maneiras que transcendam completamente nossas expectativas limitadas, que superem amplamente nossa capacidade natural de compreensão e que confirmem de forma absolutamente inequívoca que Ele está orquestrando eventos, ordenando passos e preparando bênçãos que ainda não conseguimos perceber com nossa visão natural restrita. Declaramos com fé inabalável que não existe situação impossível para nosso Deus. Não há coração que Ele não possa alcançar. Não há vida que Ele não possa transformar completamente. Não há sonho que seja grande demais para sua capacidade ilimitada de realização quando está alinhado com seus propósitos eternos para nossa existência. Proclamamos que Ele é o mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que fez o sol parar no céu, que ressuscitou os mortos e que continua operando milagres extraordinários na vida daqueles que creem genuinamente em seu poder sobrenatural. Pedimos especificamente por sinais claros e confirmações inequívocas que eliminem toda sombra de dúvida sobre a direção que devemos tomar, as decisões que devemos fazer, os relacionamentos que devemos cultivar e os sonhos que devemos perseguir com toda a nossa energia e dedicação. Que cada sinal seja tão evidente que até mesmo nossa mente analítica e cética não consiga questionar sua origem divina ou sua relevância específica para nossa situação atual. Rogamos pela remoção sobrenatural de toda ansiedade, toda preocupação excessiva, todo medo paralisante que impede nossa capacidade de ouvir claramente a voz suave e delicada do Espírito Santo, que sussurra orientação constante para aqueles que desenvolveram ouvidos espirituais, sensíveis à sua comunicação sutil, mas poderosa. Que esta oração se torne uma ponte celestial, conectando cada coração sincero diretamente ao coração compassivo do Pai, criando canais de comunicação que permanecerão abertos permanentemente, permitindo o fluxo contínuo de revelação, direção, provisão e bênçãos abundantes que excedem nossa capacidade atual de imaginação ou compreensão completa, vivendo na expectativa do milagre. A verdadeira fé não termina quando pronunciamos amém ao final de nossas orações fervorosas, mas na realidade é neste momento preciso que a fé genuína começa sua demonstração mais poderosa e convincente. Viver na expectativa ativa do milagre requer uma transformação completa de nossa perspectiva mental, uma revolução radical em nossa abordagem às circunstâncias aparentemente inalteradas e uma confiança inabalável nos bastidores invisíveis onde Deus está operando continuamente para orquestrar respostas que excedem abundantemente nossa capacidade limitada de imaginação ou planejamento estratégico. Enquanto aguardamos a manifestação visível daquilo que pedimos em oração, precisamos manter uma postura espiritual de gratidão antecipada que celebra a fidelidade de Deus, mesmo antes de ver evidências tangíveis de sua intervenção sobrenatural em nossa situação específica. Esta gratidão profética não é uma negação ingênua da realidade presente, mas uma declaração corajosa de que reconhecemos o caráter imutável de Deus como mais confiável do que as aparências temporárias que podem sugerir o contrário. Frequentemente,
Deus está trabalhando mais intensamente nos bastidores, precisamente quando as circunstâncias visíveis parecem mais desafiadoras e desencorajadoras. Como um diretor cinematográfico habilidoso que prepara cuidadosamente cada elemento de uma cena antes de gritar ação, nosso Pai Celestial está posicionando pessoas, preparando corações, ajustando cronogramas e removendo obstáculos que nem mesmo conseguimos identificar ou compreender completamente com nossa perspectiva limitada da situação geral. A fé madura reconhece que existe uma diferença fundamental entre a demora divina e a negação divina, entre o timing de Deus e nosso cronograma preferencial, entre aquilo que consideramos a resposta ideal e aquilo que Deus sabe que será a bênção perfeita para nossa situação única. Muitas vezes, o que interpretamos como silêncio celestial é, na verdade, Deus trabalhando silenciosamente para nos conceder algo infinitamente superior àquilo que nossa visão limitada conseguiu solicitar originalmente. Durante este período de espera sagrada, somos chamados a permanecer em ação obediente. Continue fazendo aquilo que sabemos ser correto, continue investindo em relacionamentos saudáveis, continue desenvolvendo nossos talentos e habilidades, continue servindo ao próximo com amor genuíno. A espera passiva raramente é a resposta apropriada para orações genuínas, mas a espera ativa, que combina confiança em Deus com responsabilidade pessoal, produz resultados extraordinários. Precisamos treinar nossos olhos espirituais para reconhecer os sinais sutis de que Deus está se movendo em nossa direção. As pequenas mudanças nas circunstâncias que podem parecer insignificantes para observadores casuais, mas que representam evidências encorajadoras de que nossa oração está sendo processada nos escritórios celestiais e que a resposta está se aproximando do momento de manifestação completa. A expectativa genuína do milagre também nos prepara para receber adequadamente aquilo que pedimos, expandindo nossa capacidade emocional, espiritual e prática para administrar bênçãos que podem ser muito maiores do que nossa experiência anterior nos preparou para gerenciar efetivamente. Deus frequentemente usa o período de espera para nos equipar com a maturidade, a sabedoria e a estabilidade necessárias para prosperar quando suas bênçãos abundantes finalmente se manifestam em nossa realidade. Se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração de maneira profunda e transformadora. Este momento não é coincidência, mas um encontro divinamente orquestrado entre sua necessidade específica e a mensagem que Deus queria que você ouvisse hoje. Comente abaixo, usando exatamente estas palavras: eu senti a voz de Deus neste vídeo, e compartilhe detalhadamente como esta mensagem falou diretamente com sua situação atual, como estas palavras trouxeram esperança renovada para seu coração e que tipo de sinal você está esperando de Deus neste momento da sua jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal imediatamente para continuar recebendo conteúdos transformadores que vão fortalecer sua fé, aprofundar sua intimidade com Deus e equipá-lo com ferramentas espirituais poderosas para enfrentar qualquer desafio que a vida apresentar. Deixe seu like para apoiar esta missão sagrada de levar esperança e transformação para milhões de corações sedentos ao redor do mundo. E claro, assista ao próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela final, onde compartilharemos revelações ainda mais profundas sobre o poder sobrenatural da oração e como você pode experimentar milagres extraordinários em sua vida diária. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, que Ele responda a cada oração sincera do seu coração e que você viva constantemente na expectativa alegre dos milagres que Ele está preparando especialmente para você neste momento exato da sua história pessoal com Ele.